até por isso ele cria tanta empatia. Fora o volume isso, dele. No lugar de criar empatia mesmo. Porque a voz ela é extremamente empática. Isso é dom. Porque se você consegue colocar artistas que cantam numa determinada frequência, numa média frequência para alta, tem artigos que falam o seguinte sobre música, né? Que as músicas de média frequência elas melhoram a atividade cognitiva, porque a música ela te dá sempre uma previsão. Sempre você vai cantando, você vai prevendo o próximo passo. Sim. Então você vai melhorando cada vez mais essa atividade cognitiva. E normalmente é músicas de média frequência. Uhum. E atribuem isso muito às pessoas que são inteligentes. Por isso que eu tava aqui olhando e falando assim, cara, ele fala e ele tá com o próximo passo. Ele fala e ele tá com o próximo passo. Quero até te fazer essa pergunta, que essa pergunta eu fiz... Você tem que estar com um gatilho. Não, é uma atividade cognitiva muito intensa. Como você fica, assim, mentalmente? Essa pergunta eu já fiz até pro Faustão, porque eu sinto o mesmo timing nele. Porque o que você tá falando e o que você tá botando pra fora é diferente do que tá acontecendo aqui. Sim. Como você organiza isso? Como funciona? E é até legal pra quem trabalha com comunicação, trabalha com público. Você tem que ter uma distância entre o que você tá falando e o que você tá pensando, até pra você poder se planejar. Se eu te disser que sai, você acredita? Sai. Como o esporte é uma coisa dinâmica, ele está acontecendo ali, às vezes não dá tempo de pensar, eu tenho que narrar aquilo que eu estou vendo e independente se tem alguma coisa aqui, eu tenho uma parte do cérebro que está ligada aqui, tanto que eu não uso o fone assim, eu uso o fone aqui porque eu gosto de me ouvir e gosto de ouvir o ambiente que está no meu ambiente, e aqui eu escuto todo o ambiente, a reportagem, comunicação, num ouvido só, eu tenho essa técnica que eu trouxe do rádio e é uma coisa que me dá conforto. Se eu colocar os dois fones, eu fico completamente isolado. Eu não gosto de ficar isolado de quem está do meu lado. Lógico. Se eu tô aqui com você, se eu estivesse fazendo um podcast de fone, eu tava com o fone fora, que eu queria ouvir a tua voz ao natural, a tua voz ao vivo. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, assim, em relação a isso. Agora, uma outra coisa também, assim, que eu acho que conta muito a meu favor e que não é uma coisa que eu descobri, assim, que eu copiei de alguém. Claro que a gente sempre copia, como diria o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, ele tem toda a razão do mundo, o Abelardo Barbosa, que Deus o tenha, um dos maiores, se não o maior comunicador do Brasil de todos os tempos, mais do que qualquer um. Eu acho que esse cara e o Silvio Santos foram os dois caras que eu mais... Muito à frente do tempo. Muito à frente, e o Faustão o terceiro. Assim, o Faustão ele veio exatamente, o Faustão surfou na onda do Chacrinha, surfou não, bebeu na fonte do Chacrinha, bebeu na fonte do Silvio Santos e criou o personagem que ele é hoje, que é uma pessoa maravilhosa, um maior comunicador atual do Brasil vivo, digamos assim. Mas é você se aproximar do público. Quando você faz uma narração, por exemplo, uma narração de jornal, uma apresentação de jornal, o cara está lendo as notícias ali. Se ele não for um âncora, que ainda pode dar uma opinião ou falar alguma coisa, dar um caco, ele só vai se limitar a ler aquilo ali que o editor escreveu, que ele pode ter dado uma burilada ali no texto, melhorado talvez foneticamente uma palavra ou outra, mas ele vai ler aquilo ali. Quando você está fazendo um trabalho de improviso, você tem que se aproximar do público. Se você ficar fazendo uma coisa monocórdica, a bola vem para Jaque, Jaque toca para Lois, Lois tocou para Sérgio Maurício, volta para Jaque, Jaque de novo, agora para Lois. Isso é uma coisa monocórdica. Então você tem que dar dinamismo e você tem que usar algumas coisas que são, digamos assim, tem muita gente que condena isso, mas que são os bordões. Porque o bordão, ele aproxima o espectador de você. Quando o cara ouve uma coisa diferente, fala, mas por que o cara falou isso? Então, por exemplo, eu criei vários bordões, diversos bordões durante a minha vida toda. E mais alguns especificamente agora quando eu vim para a Fórmula 1. Né? Eu comecei a dar apelido nos pilotos. Quer dizer, isso eu já dava quando eu fazia lá no Sport TV. Mas eu trouxe para a TV aberta, que é diferente, é outro público, a TV fechada é nichada. Chega em outras pessoas, a TV aberta, você está no Brasil inteiro, você não sabe se quem está vendo aquilo ali. Pode ser qualquer um, né? Sim. Então o bordão aproxima muito, né? Então você cria determinadas frases de efeito e aquilo ali acaba virando uma... muitas vezes eu tô na rua, cara, e aí, tá ligado? O cara dá um berro, no capricho, no sabe? Capricho assim, eu amo. Então são coisas que o tá ligado, por exemplo, eu peguei da linguagem popular, porque lá no Rio era meio que uma gíria de cadeia quando eu comecei a usar. Os caras da cadeia, tá ligado, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou pegar isso, tá ligado? É um negócio bom, tá ligado? E eu comecei a usar para as saídas da minha transmissão. Quando o cara pedia para ir pro comercial, eu, em vez de falar, voltar
voltamos daqui a pouquinho, eu falava, e aí, tá ligado? Sport TV é o canal campeão, como eu uso na Band. E aí, tá ligado? Band, o canal do Eu tô esporte. escutando a TV. Porque... Parece que volta, né, cara? Você fala, caramba, você é demais. E aí o cara já ouve e fala, pô, por que esse cara falou isso? E isso eu fazia muito laboratório lá no Sport TV. Porque às vezes eu lançava um negócio, o pessoal do Switch já falava assim, pô, gostei disso. É legal. Ou então, pô, não fala isso não, isso é coisa... Então você tem que testar isso e você acaba se aproximando, porque o espectador fala, pô, o cara que fala o tá ligado, o cara que fala, chama o Hamilton de patrão, entendeu? No início, você sabe que no início, quando eu falava, eu chamava ele de patrão, não, você sabe que as pessoas tinham um racismo danado, porque não queriam ver um cara negro vitorioso na Fórmula 1 de patrão. Eu chamava ele de patrão, as pessoas me xingavam no Twitter. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. Que loucura. Sabe? E ele era o patrão, o cara Ele tinha era. 7 títulos mundiais, porra, ele que mandava naquela bagaça. Entendeu? Então eu chamei. Aí chamava como eu apelidei o Leclerc de Monegato, porque o cara é Monegato. bonito, ele é monegasco, então ele é monegato. Quer dizer, eu fiz umas brincadeiras assim. Então isso aproxima do público, né? Você consegue trazer isso. E aí você, narrando de forma dinâmica e metendo uns cacos desses engraçados, porque a transmissão esportiva, ela tem que ser engraçada. Tem. Não é um jornal que você tá lendo notícias lá do o PIB e a guerra da Ucrânia e o Israel invadiu não sei o quê, e tacaram bomba. Não, você tá fazendo uma coisa divertida. E você mexe com a emoção da pessoa ali. Porque ali tem cada um torce para um time ou torce para um piloto. Então você tem que tentar, no máximo possível. Isso é uma coisa que eu sempre tenho para mim como uma marca minha. Eu sou completamente imparcial. Eu, apesar de ser botafoguense, só tenho a bandeira do Botafogo tá aqui na minha pele. Mas se eu estiver narrando um jogo do Botafogo, eu sou completamente imparcial. Eu posso, na hora do gol, tá lá, tá aquela torcidinha, mas, sinceramente, então essa imparcialidade misturado com bom humor, com uma narração dinâmica, isso tudo eu acho que é um combo, digamos assim, para você manter o telespectador. Porque com exatamente. Você. Vou voltar lá atrás, no primeiro minuto que a gente conversou sobre estar com várias plataformas hoje mais do que nunca. Porque o cara tá com notebook aqui no colo, olhando o celular e ouvindo a televisão. Se você não tiver uma dinâmica boa, o cara vai pegar o controle remoto. Pô, tira esse cara, esse chato pra caramba. Esse moleque chato, eu vou tirar ele do ar, entendeu? Tem muita coisa pra chamar Você atenção. não vai ganhar Muita das coisa. outras distrações. Exatamente. E tá lá tua mulher te chamando, fulano, já fez não sei o quê. Quer dizer, você tem uma casa quando você tá em casa, ou você tem um escritório quando você tá no teu trabalho. Muita coisa pra te tirar atenção. Antigamente a pessoa sentava pra ver televisão. Não tinha nem controle remoto. Então era um seletor. Então você botava lá no canal 5, ficava sentado vendo. Aí eu não vou tirar não no comercial, não vou dar preguiça de levantar, não vou não. Inventaram o controle remoto pra quê? Pra você mudar de canal preguiçosamente sentado. Porque era até bom, né? Fazia meio que o step, né? Ia lá, voltava e tal. E aí acabou o seletor, acabou o teu conforto. Mas te deu múltiplas possibilidades. E quanto mais a tecnologia foi evoluindo, menos atenção você vai tendo. Tô batendo aqui no microfone, me perdoe. Imagina. Menos atenção você vai tendo, né, daquilo que você está proposto a fazer, que é tomar atenção 100%. Sim. Porque aquilo ali que a gente faz é business. Porque tá lá os nossos anunciantes, então eu tenho que fazer o máximo possível para o cara ficar colado nos anunciantes, para ele consumir aquilo ali. E tudo é uma coisa interligada. Quer dizer, não é só senta lá e vou narrar uma corrida de bobeira. Não, tem um contexto ali por trás. Eu quero uma audiência, porque no final da corrida a gente vai ter a aferição da audiência. E essa aferição da audiência é fundamental para a gente poder ter novos projetos. Sim. Quer dizer, envolve uma série de coisas que o cara tá lá sentado e você tem que trazer esse cara para você, porque, né? É isso, você tem que você usar tem as que armas envolver. todas que você pode usar.